Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã aqui do Pode Ler, que sempre acompanha os nossos podcasts, videocasts e tudo mais. Bem-vindos para mais uma edição, para mais um bate-papo super interessante sobre o mundo dos livros. E eu sou o Paulo Tadeu, aquele senhorzinho fofo da internet que você já conhece. E aqui ao meu lado está essa sumidade. Tudo bem? Aldri Mazei. Tudo bem, Paulo Tadeu? Até agora está tudo certo, espero que continue. Tudo certo para mais uma edição do Pode Ler. Pode Ler. Livro importante hoje, hein? Hoje temos um tema aqui, eu acho que vai dar muita repercussão, tenho certeza. É um tema que muita gente fica na dúvida, muita gente conhece, muita gente debate. Eu estou com uma lista de perguntas aqui. Eu também tenho um monte aqui. Ela vai ficar umas 3 horas com a gente aqui hoje. Nós estamos recebendo aqui hoje Janaína Bastos. Muito obrigado pela sua presença, Janaína. A Janaína é mestra e doutora em educação pela USP, graduada em pedagogia e pós-graduada em educação para as relações étnico-raciais. Ela se dedica há mais de uma década ao estudo do racismo e da branquitude brasileira, tem entrevistas e artigos publicados sobre o tema. Ela é autora desse livro aqui, chamado 50 Tons de Racismo, Mestiçagem e Polarização Racial no Brasil. Então, que bom que você veio aqui falar desse tema tão importante para a nossa sociedade. O prazer é meu estar aqui, Paulo. E o racismo, ele tem uma complexidade que precisa ser observada na sociedade brasileira. E acredito que a grande questão desse livro é que nós nos dispusemos a olhar essa complexidade. Por quê? Porque no Brasil nós temos duas tendências quando nós pensamos em racismo. Olhar o problema de uma perspectiva negacionista, de que o problema não existiria. Não existe racismo. Aquela conversa de um grupo de pessoas que fala que não existe. Que não existiria. Talvez pode ter um preconceito, mas racismo não existe. Não existe. E aí acho que nós vamos conversar bastante sobre isso, como que nós chegamos a essa perspectiva aí negacionista. Perfeito. Ou então as pessoas tendem a olhar o problema sob uma perspectiva reducionista, que é quando eu olho apenas algumas partes, eu não me atenho à complexidade. E a grande questão desse livro é olhar a complexidade da questão. Por isso que tem esse 50 tons de racismo, ou seja, a coisa é mais, por isso esse título, é uma coisa mais ampla. Isso. Não é 880. Isso. Tá. Então, primeiro é interessante nós definirmos o que é o racismo. Quando nós pensamos em racismo, nós estamos tratando de uma ideologia que, claro, está no campo da percepção, no campo das ideias. E primeiro nós temos que entender de que racismo estamos falando, porque ao longo da história nós tivemos aí diferentes tipos de racismo contra diferentes grupos. Mas esse que o livro trata é o racismo moderno, que é aquele que surge a partir do colonialismo europeu. E aí parece que quando nós pensamos em colonialismo europeu, muitas pessoas têm a ideia de que nós estamos tratando de um grupo de pessoas, um grupo uniforme, que não teria muita diferença. Mas aí, se nós pensarmos, por exemplo, América do Sul, se nós dissermos Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, são o mesmo povo? Não. Nós temos aí diferentes grupos, com diferentes culturas, com diferentes histórias e diferentes formas de operar. E aí, quando pensamos em termos de colonialismo europeu, nós temos que ter em mente que nós estamos tratando de diferentes grupos, ingleses, espanhóis, portugueses. Então, precisamos aí olhar que qual foi o colonialismo que foi instaurado no território brasileiro, porque o colonialismo inglês foi diferente do português. E aí começa a grande questão. Porque quando pensamos em termos de Portugal, nós temos que ter a consciência de que o português estava em uma região fronteiriça ali com a África, um território de passagem, e era um grupo que tinha uma tendência à mescla cultural. E por isso que quando resgatamos a história do nosso país, nós percebemos como essa cultura portuguesa teve uma influência para que nós alcançássemos aí esse nível de mestiçagem que a população brasileira tem hoje.
Só que essa mestiçagem, ela tem que ser olhada com muito cuidado. Por quê? Porque por muito tempo ela foi tomada para defender aí teorias negacionistas de que, então somos mestiços, então não há no Brasil racismo, ponto. Porém... Gilberto Freire, Casagrande Senzala. E aí, o que acontece? Hoje, muitos pesquisadores, por conta desse negacionismo, foi uma perspectiva muito forte, adotada aí por muitos anos, por muito tempo, quando nós reconhecemos que o Brasil tem uma evidente característica mestiça, as pessoas já não escutam mais, já não querem falar, porque muitas vezes podem entender que nós estamos nos referindo aí a um negacionismo, mas não. Acontece que essa perspectiva é extremamente equivocada do negacionismo, mas se nós queremos resolver um problema, nós precisamos olhar a complexidade dele, e aí nós não podemos deixar de olhar para a figura do mestiço, para essa mestiçagem que foi produzida aí no nosso país. Então, pensando sobre essa questão da mestiçagem, o colonialismo português acabou engendrando uma exploração de riquezas e causando aí essa intensa mestiçagem da população, justamente por conta do encontro de diferentes culturas aí que nós tivemos, pensando aí no território brasileiro, né, na época povoado predominantemente por indígenas. E até quando nós pensamos nos indígenas, nós temos que ter esse entendimento de que não era um grupo uniforme, mas nós tínhamos aí diferentes etnias indígenas que tinham extremas rivalidades entre si, muitas vezes insuperáveis, e que o colonialismo soube se aproveitar dessas relações justamente para aumentar o seu domínio. E aí, outra questão que nós precisamos entender também é que quando as teorias raciais do século XIX elas começam a interpretar o fenômeno da raça a partir de um viés biológico, as preocupações da biologia começam a vir para o campo social. Porque então percebeu-se que o Brasil seria um país intensamente miscigenado. Porém, para onde vai essa miscigenação? Porque no campo da zoologia havia aí preocupações em termos de degeneração de raça. O que acontece com o cruzamento das diferentes raças? Será que aquela espécie vai continuar, vai se degenerar? Então percebam que essas preocupações do campo da zoologia, elas começam a migrar para a forma de interpretar o meio social. E aí começou-se a questionar qual será o futuro desse país, predominantemente habitado por uma população mestiça, degenerada, supostamente degenerada. Então, que nós tivemos aí diferentes teóricos tentando dar aí entra o Gilberto Freire de novo. Entra Gilberto Freire. E o Gilberto Freire foi o grande representante, vamos dizer assim, de uma perspectiva que tentou imprimir algo positivo para a miscigenação. No seguinte sentido, olha, nós somos miscigenados, mas essa miscigenação é um aprimoramento da raça. Claro que sempre em prol de um embranquecimento. E aí... Ele defendia isso? Essa ideia está embutida está embutida ali na miscigenação dele? Ele sempre aponta o embranquecimento. Ele sempre aponta o português como uma raça superior ao indígena e ao africano. E ele diz ali que os melhores exemplares de indígenas, africanos e portugueses, eles acabaram se encontrando no Brasil para produzir aí uma raça mais branca e mais civilizada, adaptada aos trópicos. Então ele faz uma epopeia, né? Ele constrói assim uma narrativa idílica sobre o colonialismo brasileiro. E a partir disso, esse discurso de que essa miscigenação teria que ser vista com bons olhos, ele passa até a ser tomado com uma perspectiva oficial mesmo, de que, olha, nós somos uma nação moderna, uma nação aprimorada, e ocorre que outros países começaram a olhar para o Brasil, porque adotou-se um discurso de que, olha, essa miscigenação foi muito positiva, não houve violência, e nós estamos muito bem aqui, não há racismo. Aí surge o negacionismo,
que é a negação do problema. Então, é muito difícil enfrentar um problema que eu nem admito que ele existe. Podemos tomar aí, por exemplo, a questão do coronavírus. Enquanto se negava que o coronavírus existia, não dá para pensar nem em soluções. Sim. Então, é a mesma coisa do racismo. Na medida em que se defende que nessa nação não haveria racismo, então nós podemos nem olhar para isso. Você atribui ao Gilberto Freire, então, essa negação do racismo, essa certa negação do racismo no Brasil, que ainda existe? Não que possa ser responsabilidade do Gilberto Freire. Quem que veio com essa ideia? Mas ele é parte de uma construção. A democracia racial é uma ideia dele, não é? Ele seria um representante dessa ideia, vamos dizer assim, um expoente mais forte, porque nós tivemos assim muitos expoentes sobre qual seria o futuro do Brasil. E o Gilberto Freire, ele conseguiu assim construir uma narrativa na obra Casa Grande e Senzala, e essa narrativa aí foi tomada para definir a situação oficial. Ponto. E aí, no período pós-guerra, a Unesco, ela começa a investigar países que poderiam dar um direcionamento, vamos dizer assim, em termos até mundiais, de como que nós poderíamos superar a questão racial, justamente por causa daquilo que ocorreu na Segunda Guerra, o Holocausto. E aí a Unesco começa a olhar para o Brasil. Nossa, esse país, qual é o segredo desse país? Por que as relações são tão harmoniosas nesse país? Um país que tem diferentes raças, um país miscigenado. Como esse país conseguiu chegar nesse nível de não haver racismo? Porque esse era o discurso oficial. Nós temos que nos lembrar também que havia muitos movimentos separatistas no Brasil. Foi uma forma de dar uma identidade nacional a um povo e integrar ali politicamente, vamos dizer assim, fortalecer a nação para evitar um desmembramento em algumas regiões, inclusive. E aí a Unesco lança, fim dos anos 50, começo dos anos 60, um projeto chamado Projeto Unesco, no qual ela recruta os pesquisadores para investigar qual seria o segredo brasileiro para que não houvesse uma relação de desigualdade racial na nossa nação. E ocorre que aí nós tivemos a participação de alguns expoentes que depois se tornaram, assim, os principais autores usados na área quando nós pensamos em pesquisa sobre a questão racial brasileira. E aí nós tivemos o Roger Bastide, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Ianni. E esses pesquisadores... A USP inteira, né? Isso, Escola Paulista de Sociologia. E aí esses pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que, tem sim uma desigualdade, uma discriminação racial neste país. Isso existe, isso é real. Então, percebam que começa-se a romper com a perspectiva negacionista. Só que até por conta da época, dos estudos, dos movimentos políticos que estavam ali crescendo, começou-se a delinear uma outra perspectiva que também está presente hoje na forma de interpretar o problema, que é a perspectiva reducionista. E aí vou explicar. Os autores, eles tiveram uma grande relevância em identificar que realmente no Brasil havia racismo, havia desigualdade racial, havia preconceito racial, porém, para interpretar a realidade brasileira, eles partiram das categorias que a Unesco já havia lançado nos seus documentos. A Unesco dizia o seguinte: olha, a humanidade seria dividida em 3 raças: brancos, amarelos e negros. E os autores passam a interpretar os dados a partir desse viés. Dessa divisãozinha. E aí nós já temos um grande problema. Por quê? Porque branco, amarelo e negro, onde está o indígena? Se nós pensarmos, por exemplo, em São Paulo, nós temos Indaiatuba, Araçariguama, nós temos Caraguatatuba, temos Itu, Iperó, uma série de nomes indígenas na região que deixa muito evidente a presença desses povos. E aí os autores, eles delimitam a forma de interpretar os dados a partir desse viés: branco, amarelo e negro. Então, isso já é um ponto muito importante para nós pensarmos. O segundo ponto é que naquele período, anos 50 e anos 60, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos estava, assim, numa crescente.
E o que ocorre é que muitos deles acabaram recorrendo a esses teóricos porque eram os teóricos que se tinha na época para fazer a leitura do racismo. E o que acontece é que Florestan Fernandes e Roger Bastide, os dois lançaram o primeiro estudo a partir da pesquisa da Unesco, que desmascarou aí a questão racial no Brasil, chamado Brancos e Negros em São Paulo. Então vejam que já é um viés polarizado. Dividido, exato. Dividido, Brancos e Negros em São Paulo. Depois, Florestan Fernandes vai lançar o seguinte livro, O Negro no Mundo dos Brancos. Então vejam assim que existe toda uma carga e uma influência muito forte norte-americana na forma de interpretar essa questão. Sendo que o Florestan Fernandes é justamente ele que tem um extenso estudo sobre a população tupinambá e como essa população ali teve uma participação na miscigenação com o colonialismo português, pensando aí a partir da prática do cunhadismo, que era quando chegava-se uma pessoa de um outro clã e, ao receber uma indígena para casamento do clã oposto, ele passava a se tornar parente, cunhado dos demais. Então, e na sociedade tupinambá, as relações de parentesco, elas tendiam a prevalecer. Então, a partir do momento em que aquele português era tomado como parente daquele indígena, então ele poderia constituir o seu clã ali. E o Florestan Fernandes, ele documentou assim um estudo, muitas obras sobre essa questão indígena, e justamente é ele quem faz depois essa pesquisa, tomando as categorias da Unesco, pensando no negro no mundo dos brancos. Claro que tem todo uma questão de financiamento da pesquisa que nós temos que levar em consideração, mas a forma de interpretar o problema ali acabou a partir desse viés, né, mais, vamos dizer assim, norte-americano. E o que é interessante também é que o Carlos Azenbalg, que também é um outro expoente, que parte deles, e que também se tornou referência aí para todos os estudos da área, na questão de reconhecer a presença da discriminação racial no Brasil, o Carlos Azenbalg, quando faz o estudo dele, ele está concluindo um doutorado na Universidade da Califórnia, justamente naquele momento, os direitos civis, então também há uma influência. Agora, o que é interessante é que no estudo desses autores, Florestan Fernandes, Roger Bastide, Carlos Azenbalg, eles percebem que entre essas categorias branco e negro, há uma categoria intermediária, tão complexa para ser definida, delimitada, trabalhada, que não está em uma condição social similar desses supostos polos branco e negro, mas é tão complexa trabalhar com ela que eles acabam acoplando essa categoria no grupo negro, vamos dizer assim. E é interessante que no estudo deles, o tempo todo, eles acabam lançando mão de vários termos por conta da dificuldade de dar ali uma nomenclatura para essa categoria. Então, que é o que você fala aqui, que é o que tem no livro aqui. Pardo, moreno claro, moreno escuro, escurinho, mulato, marrom, quase preto, quase branco. No Brasil, o número de palavras parece infinito para definir a cor da pele de quem não é totalmente percebido, nem como branco, nem como negro. É isso? Isso, exatamente. São os pardos, ou não? Eles não conseguiram nomear por quê? Porque aí nós temos que reconhecer que, primeiramente, teve essa opção em adotar as categorias da Unesco para interpretar o problema. Sim. Teve a questão da influência dos estudos americanos, que era o que se tinha na época, até por conta das localidades onde esses autores estudaram, né? Por exemplo, Carlos Azenbalg, da Califórnia, embora ele tenha vindo depois de Florestan Fernandes, esses estudos dele, podemos dizer ali que naquele período, né, era a influência que se tinha, porque era a produção acadêmica que se tinha. E aí, o que nós precisamos entender é que esses autores, eles têm relevância, os estudos deles são muito importantes, mas nós precisamos entender a maneira como essa perspectiva se constituiu para analisar a realidade, e nós precisamos olhar para além dessas pontuações que estão ali, nas entrelinhas desses estudos, para que nós possamos interpretar
como que esse racismo brasileiro acontece hoje. Então, nós não podemos cair nem no negacionismo, quer dizer que o problema não existe, e nem no reducionismo, que é analisar apenas uma parte do todo. E aí, o que ocorre é que nós precisamos entender que ali no Projeto Unesco tivemos a figura do Marvin Harris, que era um pesquisador americano, que veio também participar desses estudos, e ele foi o único que se interessou a questionar as categorias. Ele estava preocupado em entender como se construiria a identidade racial no Brasil, que seria similar à americana. E aí ele faz alguns estudos muito interessantes, no qual ele mostra para pessoas de uma vila de pescadores fotos de diferentes crianças que eram irmãs. E o mais interessante é que, mesmo aquelas crianças não estando ali recebendo a influência de questões, vamos dizer assim, econômicas ou questões educacionais que também influenciam essa percepção racial, nós vamos chegar lá também, as pessoas tinham diferentes formas de categorizar essas crianças. Então, mostrava-se a foto de uma criança para 3 pessoas, cada uma tinha uma forma de categorizar aquela criança, de atribuir uma identidade racial, e passava-se algum tempo e perguntava-se para a mesma pessoa, ela já mudava a forma como ela dizia perceber aquela pessoa. Então vejam que nós estamos no campo da percepção. O racismo é uma ideologia que se constrói no campo da percepção, na maneira como a pessoa é percebida. Tomar mal que eu falei bastante. Se quiser, a gente vai comentando aqui. Pode comentar. Não, agora complemento o seu raciocínio. Então, mostravam-se essas fotos e aí cada pessoa, num momento ou num momento depois, tinha uma percepção diferente de como ela ia classificar aquela criança, por exemplo, essa foto. Sim. Então ela falava, não, esse aqui é branco. Isso. Não, depois, não acho que não é mais branco, ele já é, sei lá, eu podia falar que ele é negro. Sim, usavam assim várias categorias. Esse é branco, esse é sarará, esse é queimado, esse é marrom, esse é... Assim, inúmeras categorias que iam de um espectro ao outro. Né? Então, crianças que foram categorizadas como mais próximas ao polo branco também eram categorizadas como mais próximas ao polo negro, dependendo do observador. Então, o que o Marvin Harris coloca? Que não existe um cálculo delimitado para perceber, para categorizar a identidade no Brasil. A identidade racial no Brasil. Um cálculo delimitado é um cálculo preciso, não há uma precisão. É um processo extremamente subjetivo, que varia de acordo com o observador, com o observado, com a região do país, com a classe social, com a questão cultural, da escolaridade. Por exemplo, se pegarmos uma pessoa que na Bahia é vista como branca, no Rio Grande do Sul pode não ser percebida como branca. Ou seja, cada um, é o que você está falando, quer dizer, pegando esse exemplo das fotos que você falou das crianças, se a gente leva isso para um outro campo, né, para a nossa realidade. Eu estou andando na rua, eu vejo uma pessoa bem vestida, uma pessoa mestiça, eu posso classificá-la eventualmente como branco se eu achar que ela está bem vestida. Ou se ela tiver uma... não, isso aqui ele já não é branco. É isso que você está dizendo. Essa é a percepção que as pessoas têm. Que aí tem todo um racismo por trás disso. Isso, tem toda uma questão, uma construção social. E o que é interessante é que esse grupo, nomeado hoje como pardo, que o IBGE, para nomeá-lo, reconhece a questão da miscigenação com negro ou indígena, esse grupo muitas vezes se encontra em um limbo racial, justamente por nós não termos aí uma linha de cor nítida e definida sobre a forma como as pessoas são percebidas. Porque uma mesma pessoa, dependendo do contexto, ela pode ser percebida como negra, em outro contexto como branca. E ela pode assumir uma identidade e ser invalidada, o que não significa que ela não sofra racismo em determinados contextos. Mas à medida em que ela é percebida como mais branca, como mais negra, o grau de experiência com a questão racial dela vai ser diferente. E é por isso que é 50 tons de racismo, porque no Brasil é possível tanto embranquecer
quanto enegrecer, seja por meio de questões fenotípicas ou por meio de questões sociais, culturais. E é interessante porque à medida que o sujeito embranquece ou enegrece, ou é percebido como mais branco, como mais negro em relação aos demais, ele vai ter aí uma experiência diferente com a questão, o que acaba gerando muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Nós temos aí um grande rol de sujeitos que muitas vezes não sabem se categorizar. A pessoa no dia a dia, como você se categoriza? Ah, eu sou morena. Ah, eu sou morena escura. Ah, eu sou morena clara. E aí quando você pergunta para ela, e pessoas que, por exemplo, eu poderia ver como branca, mas ela quando fala comigo, ela diz que ela é parda. E por que você é parda? Ah, eu me considero parda porque os meus irmãos sim são brancos, então eu não sou. Ou eu me considero parda porque os meus irmãos são negros, né? E eu sou mais clara que eles. E por quê? Justamente por conta da miscigenação que está presente nas famílias brasileiras, na maior parte delas, e que acaba gerando aí, né, sujeitos que, vamos dizer assim, têm traços evidentemente mestiços, é até uma contradição falar em traços evidentemente mestiços, porque o que categoriza a mestiçagem é justamente a ausência de nitidez, entendendo a mestiçagem como uma construção social e não racial, não biológica, né, mas como uma percepção. E o que é interessante que nós precisamos ter em mente também, é que o nosso cérebro ele faz uma leitura sofisticada das pessoas, né? É uma leitura sofisticada, uma percepção sofisticada. Então, essa perspectiva polarizada, reducionista, ela realmente não confere com a nossa realidade cotidiana, justamente porque nem todo sujeito que se categoriza como pardo se percebe como negro ou é percebido como negro. Então, vejam que o último censo do IBGE foi constatado que a maior parte da população está nessa situação parda, e nós temos aí um grande desafio de enfrentamento ao racismo em relação a essa população, sabendo da complexidade da questão, porque não estamos tratando de um racismo binário entre brancos e negros, mas algo muito mais complexo que sofre variações de acordo com o contexto, com o observador. Se nós pensarmos aqui em uma celebridade, por exemplo, eu posso vê-la como parda, você pode vê-la como branca, você como negra. Às vezes acontece, quem é aquela pessoa que passou por aqui? Quem? Alguém fala assim, aquela moça negra. Não, que moça negra? Por quê? Porque na sua percepção, ela não é negra. Então, estamos diante do campo das ideias, né? Do fenômeno ideológico, do campo da percepção. Janaína, se a gente fizesse uma pesquisa hoje, o povo brasileiro nas ruas, você acha que esse negacionismo, essa negação do racismo, essa ideia de que o Brasil é um país racista, ela ainda está tão presente quanto estava, sei lá, 15, 20 anos atrás? Pergunto isso porque a gente tem visto tantas demonstrações, tantos flagrantes racistas nas redes sociais, né? Agora que todo mundo tem um celular fácil na mão, essas manifestações são gravadas, são expostas. Algumas pessoas, inclusive, não têm vergonha de serem gravadas em ações racistas, em atitudes racistas. A percepção do povo mudou? Tem alguma pesquisa recente? Qual que é? Então, se nós pensarmos ali que essa perspectiva negacionista, ela estava ali mais para a década de 30, 40, 50, antes do projeto Unesco, e que desde então o Brasil vem reconhecendo a questão racial, desigualdade racial, preconceito racial. Então, hoje eu diria que as pessoas estão muito mais atentas ao racismo, e até por conta do papel da mídia, né? Como você bem colocou, hoje em dia as pessoas filmam, colocam, né? Se isso não é racismo, então o que é? Então, o racismo, ele se manifesta na sociedade, e as pessoas, elas percebem sim a presença, as pessoas estão assim, mais abertas a dialogar sobre essa questão, a reconhecer a presença dessa questão, mas não quer dizer que as pessoas estejam aí desenvolvendo uma consciência real do problema, né? Que elas estejam aí atentas a essa complexidade, porque nós estamos aí há algum tempo tendo a predominância dessa perspectiva da polarização racial entre negros e brancos, e a grande questão é que uma perspectiva reducionista como essa não nos ajuda a solucionar um problema. Por exemplo, o caso do coronavírus, se nós disséssemos, então, todo mundo que pega coronavírus vai precisar
de remédio tal, porque tem sintoma tal. É uma perspectiva reducionista. Nós sabemos que o vírus se comportou de diferentes formas, conforme a mutação, conforme, vamos dizer assim, o aparato biológico do sujeito, conforme a faixa etária. Ou seja, vejam que tudo na vida nós precisamos olhar a complexidade. Então, esse viés também de polarizar a questão, de reduzir a questão, também é um viés muito complicado que não nos ajuda a resolver o problema. Porque o racismo é um problema. Mas se nós queremos resolver o problema, nós precisamos ter a coragem de olhar para essa complexidade sem cair no negacionismo e sem também aderir a um reducionismo, né? A questão que é justamente o que acontece. A gente precisa olhar para as pessoas que estão nesse grupo e que são a grande maioria da população. Sim. Né? Então, assim, não adianta você chegar para elas e falar, todo mundo é negro. Isso. É o que você está falando, né? Todo mundo é negro. Olha, você é mestiço, você que está assim, tem 50%, sei lá, a tua pele é desse jeito, mas você é negro. Mas ela, de repente, ela não se considera. Ela está, o que você falou, no limbo. Sim, ela não se percebe como negra. E ela também não é percebida como negra. Não é percebida. Porque em algum contexto ela até pode ser percebida como negra, mas em outros contextos ela pode não ser. E nós vemos muito isso acontecer, por exemplo, no caso das cotas raciais, né? Nós temos as cotas raciais para pretos, pardos e indígenas aí nas universidades públicas. E a questão é que, pensando o grande desafio são as bancas de heteroidentificação, que é quando os outros olham para aferir se aquela pessoa realmente é daquele pertencimento. Eu fui na faculdade, me inscrevi, me declarei como pardo ou preto, e aí fico esperando alguém dar o ok para ver se eu posso entrar na cota ou não. É isso? Dar o aval, se você ser reconhecido aí como preto ou como pardo. Que de vez em quando acontece, aparece no jornal, fala assim, fulano foi inscrito nas cotas, sim, mas não foi aprovado, né? Tem todo o golpe, sei lá, às vezes aparece isso. Exato. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, que a pessoa está ali na banca para passar, né, para ser aferida ali como parda ou preta, e o que acontece é que, justamente porque muitos movimentos têm essa tendência de acoplar o grupo de pardos e pretos como um grupo negro, então muitas vezes tem essa expectativa que todas as pessoas que vão entrar pela cota racial são negras. Só que a maior parte da população é parda. E com graduação, de novo, voltando aqui, os 50 tons. 50 tons, e com várias, estão dentro de um espectro. E o que vale para essas pessoas, no momento em que elas se autodeclaram, autocategorizam no IBGE, é a autodeclaração. E as universidades, elas calculam esse índice do percentual de pretos, pardos, indígenas, a partir dos dados do IBGE, daquilo que foi declarado pelo sujeito. E daí esse sujeito vai passar pela banca para aferir, né, se aquilo que ele declarou é verdadeiro. Só que nem sempre esse sujeito que se declarou ali como pardo, ele vai ser percebido, né, como alguém que poderia usufruir das cotas. Então, aí por quê? Porque a forma como essa pessoa é percebida varia de acordo com a região, com o observador. Muitas vezes na banca, duas pessoas podem achar que ele é pardo, uma pode achar que ele é branco. E tudo isso acaba, assim, gerando questões que são difícil resolução. E o que coopera para isso também é esse despolarizado. E daí aquele questionamento, mas aí quem está entrando nas cotas não são pessoas negras, né? Bom, primeiro que nem todo pardo se reconhece como negro ou é percebido como negro. E a característica principal do pardo, segundo o IBGE, é a mestiçagem, a miscigenação, a ancestralidade. E a outra questão é que, se essa população é a maior parte da população, então, consequentemente, a maior parte que vai usufruir das cotas é a população parda. Embora muitas vezes tenha essa expectativa de que seriam pessoas negras que deveriam entrar, mas nem todo pardo que teria direito àquela cota se percebe como negro. Por quê? Porque o grande desafio é que, justamente quando se vai para essas bancas com uma perspectiva polarizada da questão,
fica realmente muito difícil, né, aferir dados, realmente ali cumprir a política como ela está posta na legislação, pensando no histórico do país. Porque não é porque aquele pardo não é tão negro assim, ou é menos negro, que muitas vezes ele não sofreu um preconceito, um racismo durante a trajetória de vida dele. E o contrário é verdadeiro. Né? No Brasil, à medida em que isso é possível enegrecer, também é possível embranquecer. Então, muitas vezes, aquele pardo também, que está ali dentro desse rol, dessa categoria, é uma pessoa que é percebida como mais branca ou como menos negra em relação a outras, e nem sempre teve uma experiência de preconceito tão profunda quanto outros, né? Então, por isso que são 50 tons de racismo, né? É necessário olhar essa complexidade para que nós possamos entender como que o problema se processa e pensar em soluções. O pardo, você percebe na tua experiência, nos teus estudos, você percebe que ele tenta parecer mais branco, ele tenta se vestir de uma determinada forma, se portar de uma determinada forma, usar o cabelo de uma determinada forma para parecer mais branco? Isso existe? É que assim, no Brasil nós temos um ideal de embranquecimento. Tá. Por quê? Porque à medida em que se é possível embranquecer, que o embranquecimento é incentivado, e que as pessoas percebem que elas vão sofrer menos violência com isso, com certeza a tendência realmente é embranquecer. Então nós observamos um movimento de embranquecimento não apenas por parte de pardos, mas por parte de brancos que tentam parecer mais brancos, população preta, vamos dizer assim, que seria caracterizada ali como negra, também há uma tendência ao embranquecimento, seja fenotípico, mas isso vem caindo até por conta do fortalecimento da identidade negra. Okay. Né? Mas a grande questão é que no nosso país é possível tanto embranquecer quanto enegrecer. E aí esses sujeitos que estão ali na fronteira, vamos dizer assim, nessa experiência de fronteira, onde os traços, a forma como essa pessoa é percebida não envolve uma nitidez tão evidente, muitas vezes essas pessoas elas podem acabar adotando a identidade racial que for mais conveniente naquele momento. Né? Então isso é algo que realmente existe. Agora, a grande questão é como essa pessoa é percebida pelas demais, porque em um contexto ela pode, de repente, alisar os cabelos e parecer mais branca, mas em outro contexto, por mais que ela faça isso, ela será menos branca em relação às outras. E aí, naquele contexto, se houver uma situação de preconceito, esse preconceito vai ser direcionado contra ela. Então, vejam que a questão é muito complexa no nosso imaginário social. Eu queria levantar só um aspecto desse tema, essa questão tão importante, né? O racismo. Né? A gente está aqui falando de a melhor maneira de você combater é você falar mais sobre. Né? Você leva mais esclarecimento para o maior número de pessoas. Hoje em dia, a maior arena de debate do mundo são as redes sociais, é o YouTube. Você vê, Paulo, se a gente colocar a palavra racismo no título desse vídeo, ele vai ter a sua entrega limitada dentro do universo das redes sociais. A palavra racismo ou racista, ela precisa ser disfarçada em todo o texto que vai para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, porque as plataformas não entregam, elas consideram o algoritmo, né, que não é inteligente, ele detecta a palavra e ele bloqueia a expansão. Porque não entende, né? Não entende isso é um problema, né? Porque é um tema tão importante e a gente está justamente num mundo que está todo mundo no celular, todo mundo buscando conteúdo aqui. Porque ele limita também, né? Não entrega nada, ou seja, não entrega às vezes uma postagem evidentemente racista e também não entrega algo que está contribuindo para o debate. Combatendo o racismo. Justamente combatendo, né? É um problema no nosso tempo, né? Sim, porque é aquilo. Quanto mais as pessoas têm acesso a desenvolver aí aquilo que nós chamamos de letramento racial, que vai ser meu próximo livro, letramento racial, hoje em dia nós falamos em letramento científico, em letramento na área das tecnologias,
E o letramento racial é a compreensão de como o problema se processa, né? É entender. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. No Brasil nós temos uma discussão da área de educação, que é a diferença entre alfabetização e letramento. Então, alfabetização seria ensinar para o sujeito B mais A é Bá, Bá mais A, Bá mais Bá é Babá. Isso é alfabetização. O letramento, ele quer que o sujeito compreenda de quem é essa babá, por que ela é nomeada como uma babá, o que é ser babá. Isso é letramento. Então, no Brasil, à medida em que nós olhamos a complexidade da questão, nós estamos aí caminhando para um letramento que nos leva a compreender as relações nem de uma perspectiva negacionista e nem reducionista, mas a partir de um viés da compreensão de como aquilo se processa no nosso cotidiano. E por isso, para desenvolver um letramento, a comunicação é importantíssima. Né? O diálogo, a compreensão do problema, falar sobre a questão, né? E sem aquela perspectiva de que, por exemplo, a pessoa está trazendo a questão da miscigenação. Não vou nem ouvir porque isso é negacionismo. Não, né? Estar aberto ali a entender e a olhar para essas figuras, para que nós possamos aí esclarecer a população e assim ter aí um resultado melhor no desenvolvimento de políticas que de fato combatam essa questão ideológica que acaba aí tendo desdobramentos na vida das pessoas e afetando a forma como o sujeito se vê e as oportunidades que ele tem na vida, né? Então isso é muito importante. Esse mundo polarizado que a gente vive atualmente, não sei se sempre foi assim, mas isso atrapalha então demais esse combate a esse preconceito e a esse racismo. Sim, porque o que ocorre é que assim, o nosso cérebro ele tende a generalizações, né? Então, para o cérebro é mais fácil lidar com generalizações. Então, se eu generalizar o grupo branco e o grupo negro, os brancos contra os negros, pelo menos ali, na forma como o cérebro opera, transmite uma segurança maior, porque dá a impressão que se tem um controle maior do fenômeno, porque eu estou lidando com dois grupos. A partir do momento em que eu reconheço uma complexidade, muitas vezes o sujeito pode ter uma sensação ali de insegurança, porque ele vai ter um controle menor do fenômeno, da forma de interpretar e para pensar ali soluções. Porém, é olhar essa complexidade que vai de fato nos ajudar aí a enfrentar a questão. E até essa questão da polarização política que estamos enfrentando tem um pouco a ver com isso também. Porque se eu transformo os outros e eu entendo que esses outros são um grupo homogêneo, fica mais fácil de entender contra quem eu tenho que lutar. Agora, a partir do momento que eu entendo que a questão é mais complexa, vai demandar aí da minha pessoa uma forma mais elaborada para poder identificar um olhar mais cuidadoso. E aí isso pode acabar gerando uma insegurança, né? Claro, isso é um nível consciente, né? De como que eu lido com essas questões. Né? Então, realmente, a polarização não nos ajuda, né? Muito bom. Deixa eu ver a capa do livro de novo aí, Paulo. Veja aqui. Olha que bonito. O editor, né? 50 tons de racismo, mestiçagem e polarização racial no Brasil. Você enxerga alguma solução? Você, pelos teus estudos, existe um caminho para isso mudar, além do debate, como o Aldrin falou aqui, do conhecimento, que é uma forma de mudar as pessoas desse debate, como você está trazendo aqui essa informação, acho que está fazendo as pessoas pensarem muito mais no tema. Existe algum outro caminho, até, por exemplo, a questão de cotas, existe alguma coisa prática que possa ser feita para mudar essa situação que às vezes acontece, um erro de uma universidade na escolha de um candidato ou do outro? É que assim, é difícil nós pensarmos em soluções práticas mais objetivas se nós estamos ainda em um período em que as pessoas estão adotando uma perspectiva reducionista. Né? É muito difícil pensarmos uma solução, porque as pessoas ainda estão nessa perspectiva, muitas ainda no negacionismo, outras no reducionismo. Então, pensar em soluções a partir dessa questão
a partir desse contexto, é realmente um desafio. Agora, eu acredito que nesse rol de soluções aí que podem ser engendradas, o letramento racial é o primeiro passo. Porque para sair do negacionismo, tivemos que ter estudos que produziram rupturas com essa perspectiva. E agora, para sair do... Só que então caímos no reducionismo. Agora, para sair do reducionismo, nós precisamos produzir rupturas com essa perspectiva. E aí entra o letramento racial, que é essa compreensão de como o problema se processa no dia a dia, essa disposição para refletir sobre a questão, essa habilidade de dialogar sobre o racismo, para que nós possamos aí, a partir disso, entender de fato, até poder mapear melhor o racismo, ser melhor estudado nas regiões brasileiras, a sua complexidade, para que nós possamos pensar aí em políticas que de fato deem conta do problema, né? Então, assim, é um trabalho grande a ser feito. Muito bom. Quer mostrar de novo, hein? Vamos mostrar aqui. Gostei da entrevista, viu? Cá está. Janaína Bastos. Acabou já? Nós estamos falando há 1 hora, você quer falar? Você quer falar mais? Fala mais. Não, é bom que ela fale mesmo. Pode falar se quiser. Não, pode. Estamos aqui abertos. Eu queria mostrar de novo a capa do livro aqui, olha. 50 tons de racismo, mestiçagem, polarização racial no Brasil. É o que ela fala aqui, né? No Brasil, a questão racial não se resolve com explicações binárias ou simplistas. Tem muitos tons de racismo escondidos aqui. Muitos tons de racismo. Então, a gente pode afirmar que o país continua sendo racista. Sim, continua. Eu queria falar um pouquinho sobre a capa do livro, sobre essa tela que é do Modesto Brocos, pintor espanhol, chamada Redenção de Campo. E o que é interessante é que mostra-se ali um processo de embranquecimento, né, a celebração desse embranquecimento. Por isso que quando nós pensamos, será que as pessoas ainda tentam embranquecer? Sim, porque isso está enraizado, né, na nossa cultura, essa tentativa de embranquecimento, justamente aí para, muitas vezes, evitar, né, questões de violência e discriminação. E aí muitas famílias parecem com essa família da capa, da tela de Modesto Brocos, é uma capa atual, né, porque nós temos muitas famílias aí que acabaram se estruturando a partir de uma perspectiva de embranquecimento inconsciente, e é por isso que essa questão do letramento racial, da compreensão do problema, ela interessa a todos os brasileiros, né, porque nós não podemos pensar que nós temos as famílias dos brancos e dos negros, nós temos aí famílias intensamente miscigenadas, né, com muitos conflitos, na qual os sujeitos muitas vezes têm muita dificuldade de compreender o seu pertencimento racial e por conta da forma como são percebidos, ou como as identidades são negadas ou são incentivadas, e tudo isso aí envolve a complexidade do problema no Brasil. Aqui você tem essa tela, você tem uma mãe, sim, a mãe está no processo de embranquecimento. Mas se bem, né, o marido e a criança, você percebe que ela é bem branquinha, é isso? Isso, e pensando também que tudo isso, essa questão da identidade racial, é o campo da percepção, né? É como a pessoa é percebida, e que essa identidade racial, a forma como ela é percebida, é uma face da experiência dela, né? Ela não pode ser reduzida a um branco ou a um negro, né? É uma face da experiência dela, da forma como ela vivencia suas relações, né? Isso tem que ser levado em consideração também, né? Para nós não cairmos numa perspectiva racializada, como se houvesse uma essência, né? Mas pensando tudo isso tem um viés ideológico. Uma essência como? Uma essência de que esse é um branco, esse é um negro. Então, há algo biológico que realmente define quem essa pessoa é. Com a polarização, acabamos caindo novamente, de alguma forma, no racismo, né? Numa ideia, talvez, do imaginário racial, ele acaba se solidificando, porque não há um reconhecimento, muitas vezes. Eu digo isso porque eu já conversei com pessoas que me disseram, então, mas, por exemplo, se misturar branco com negro não vai dar problema? Como assim? Essa ideia de degeneração, essa ideia de raça biológica, não existem raças biológicas.
Daí, não, porque eu falei com a pessoa tal, de um movimento tal, e ela não soube me dizer, né? A pessoa realmente tinha uma ideia de que havia uma questão biológica e racial. Quer dizer, por quê? Porque justamente como as pessoas não estão se aprofundando na questão, muitas vezes elas acabam não entendendo, vamos pensar, tomar muito cuidado na rede social, criança e adolescente, acabam não entendendo que quando nós falamos raça negra, raça branca, raça amarela, hoje, né, nós estamos pensando em construções sociais e não em uma raça no sentido biológico do termo, né? E a questão é que hoje existe aí um movimento de crianças e adolescentes que estão muitas vezes consumindo conteúdos na internet e não estão entendendo do que realmente se trata, que o termo raça, por exemplo, ter orgulho da raça, não é uma raça em si biológica, mas uma construção social, uma ancestralidade. Então, por isso que é importante o diálogo sobre o assunto e o letramento racial. Se a gente fizesse, para encerrar aqui, se a gente fizesse um exame de DNA na população brasileira, o que ia aparecer? Muito mais DNA, traços de mistura de povos diferentes. Com certeza. Muito mais do que as pessoas pensam. Com certeza, com certeza. Com certeza. Você já fez? Não fiz, mas a minha família é assim. Exato. Nem precisa. Nem precisa. Nem não, precisa. Sim, por caso, mas é só uma curiosidade. Não, nem precisa, porque família assim, a gente já sabe. Tá certo. Muito bom. E aí, Aldrin? Adorei. Muito bom, né? Muito bom quando a gente aprende bastante. Assim, exatamente. Para mim foi uma grande lição. Já tinha sido ao ler o livro e aqui com a tua explicação muito mais. Obrigada. Acho que realmente espero que seja uma aula também para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Aproveitando para quem está assistindo, quem está com a gente até agora, por favor, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp. Importantíssimo, é bem? Os nossos cortes, essa entrevista. E também tem aí no espaço de descrição do vídeo, você vai encontrar as arrobinhas para as nossas outras plataformas. A gente está lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Janaína, parabéns e obrigado. Obrigada. Então, quem quiser lá, 50 Tons de Racismo, livro da Janaína Bastos, você encontra aí nas livrarias, nas redes sociais, nas livrarias online, como Amazon, nas livrarias físicas. Recomendo. Muito bem, muito obrigado. Gente, muito obrigado você que esteve aqui com a gente no Pode Ler. E a gente se encontra aí daqui a pouquinho no próximo episódio que a gente tiver que for ao ar. Muito obrigado pela sua participação.